Eu preciso te fazer uma pergunta. E eu gostaria que você fosse brutalmente honesto consigo mesmo. Quantas decisões da sua vida você tomou pensando no que os outros iam achar? A roupa que você vestiu, o que você deixou de postar por medo, o que você postou tentando provar algo para alguém, o que você disse numa reunião, o que você engoliu num jantar de família. Agora me responde com sinceridade. De quem é essa vida que você está vivendo? Porque se você precisa da aprovação de alguém para ser quem você é, então você não está sendo quem você é. Você está sendo uma versão editada, uma versão palatável, uma versão que cabe nas expectativas dos outros. E essa versão, na maioria das vezes, vai sufocar a sua essência. Mas o mais curioso de tudo é que na maioria das vezes, essa opinião que você tanto teme nem sequer existe. Ela não está na cabeça das pessoas, ela está na sua cabeça, é uma projeção. No vídeo de hoje eu quero fazer uma análise mais profunda sobre essa questão de viver preocupado com a opinião dos outros. E eu não quero apenas te mostrar de onde esse medo vem. Eu quero te mostrar como ele se forma dentro da mente e principalmente como começar a se libertar dele. Porque enquanto você viver guiado pela aprovação externa, o seu progresso pessoal ele vai estar sempre bloqueado. Carl Jung disse algo que deveria ser ensinado nas escolas. Ele disse: tudo aquilo que você não tornar consciente em si mesmo retornará à sua vida como destino. E é exatamente isso que acontece quando você vive preso à opinião dos outros. Você não está reagindo ao mundo real, você está reagindo a uma estrutura psicológica interna, um tribunal mental que foi montado dentro de você. Um tribunal que provavelmente começou a ser construído lá na sua infância. Quando você era criança, existia um adulto que era o seu universo inteiro. Podia ser seu pai, sua mãe, um professor, um cuidador. Você dependia dessas pessoas para sobreviver. E o que essas pessoas pensavam de você, naquele momento, significava tudo. Se um adulto franzia a testa, você aprendia: eu fiz algo errado. Se ele se afastava emocionalmente, você aprendia: talvez eu não seja digno de amor. Se ele comparava você com outra criança, você aprendia: eu preciso ser diferente do que eu sou para ser aceito. Essas experiências não ficam apenas como lembranças, elas viram programações emocionais, circuitos psicológicos que se formam muito cedo na vida e continuam operando no piloto automático. Por isso, o medo da opinião dos outros que você sente hoje não pertence apenas ao seu eu adulto. Muitas vezes ele pertence à sua criança interior, aquela criança que um dia aprendeu que precisava agradar para ser aceita. Quando alguém te olha de um jeito estranho e você passa o dia inteiro pensando nisso, talvez não seja o olhar daquela pessoa que te perturbou, talvez seja a memória emocional do olhar de desaprovação que você recebeu lá atrás, a voz de alguém dizendo que você não era bom o suficiente, uma humilhação que aconteceu na escola. Você não está reagindo ao presente, você está reagindo a uma memória emocional congelada no tempo. E tem algo ainda mais curioso nisso tudo. Muitas vezes aquela pessoa que você acha que está te julgando nem sequer está pensando em você. Ela está pensando no trânsito, na conta que precisa pagar, no almoço, na própria vida. Mas a sua criança interior projeta nos outros aquilo que ela acredita sobre si mesma. Eles vão me achar ridículo. Na verdade, você se acha ridículo. Eles vão me julgar. Na verdade, você se julga. Eles não vão me aceitar. Na verdade, você ainda não se aceita. Jung chamava isso de projeção da sombra. Um dos mecanismos psicológicos mais poderosos que existem, porque ele opera abaixo do nível da consciência. Quando projetamos, não percebemos que estamos projetando. Juramos que aquilo é real, juramos que os outros estão realmente nos julgando. Mas muitas vezes é apenas a nossa dor interna vestida com o rosto de outras pessoas. Jung também descreveu um arquétipo fundamental da psique humana: a persona. A persona é a nossa máscara social. São os papéis que assumimos para viver em sociedade. E é importante entender algo aqui. Ter uma persona não é um problema. Todos os seres humanos possuem máscaras sociais. Quando você entra em uma reunião profissional, você ativa uma postura mais formal. Quando está com amigos, você se torna mais espontâneo. Quando está em um encontro amoroso, você mostra um lado mais encantador e atento. Essas são interfaces sociais naturais. A persona funciona como uma ponte entre o nosso mundo interior e o mundo externo. Ela organiza a nossa energia social. O problema não é ter máscaras. O problema é esquecer quem está por trás da máscara. Ou pior ainda,
sustentar uma máscara que não corresponde minimamente à sua essência. Quando alguém vive constantemente tentando agradar os outros, ela começa a se identificar totalmente com a persona. Ela deixa de ser quem é. Ela se torna a máscara. E isso tem um custo psicológico enorme. Porque quando você vive tentando corresponder às expectativas externas, você perde contato com aquilo que Jung chamava de self, o centro da sua verdadeira identidade. E quando isso acontece, algo muito importante começa a se perder: o seu propósito. Perceba uma coisa: quanto mais alguém vive preocupado com o julgamento alheio, mais distante parece estar da própria missão de vida. E isso acontece porque propósito não nasce em um terreno dominado pelo medo, especialmente o medo de desaprovação. Cada pessoa nasce com uma configuração psicológica única. Na linguagem simbólica da psicologia profunda, cada indivíduo carrega uma combinação particular de arquétipos, de tendências naturais, de talentos e impulsos criativos. É como se cada ser humano carregasse um código original, uma assinatura única. Mas quando você tenta viver de acordo com as expectativas dos outros, você abandona esse código e começa a tentar viver segundo o código de outras pessoas. E viver uma vida que não corresponde à sua natureza tem um preço: frustração crônica, uma sensação de vazio, uma exaustão que você não sabe explicar. Porque manter uma máscara o tempo inteiro consome uma energia absurda. Você não está vivendo, você está atuando. E nenhum ator aguenta palco 24 horas por dia. Com o tempo, algo curioso começa a acontecer. A pessoa começa a sentir raiva das mesmas pessoas cuja aprovação ela busca. Porque no fundo, ela sabe que abriu mão de si mesma por causa delas, mesmo que essas pessoas nunca tenham pedido isso. Na maioria das vezes, ninguém pediu para você ser diferente do que é. Você decidiu sozinho o que precisava ser. Aquela criança ferida tomou essa decisão e o adulto simplesmente nunca revisou esse contrato. Agora eu quero te propor um exercício. Pense na última vez que você mudou seu comportamento por medo do que alguém iria pensar. Agora se pergunte: a outra pessoa realmente expressou essa expectativa? Ou você assumiu que ela tinha essa expectativa? Na maioria esmagadora das vezes, é a segunda opção. Você está lutando contra fantasmas psicológicos. Agora, precisamos falar de algo que quase ninguém conecta com esse tema. Quando uma pessoa vive excessivamente preocupada com a imagem que transmite para os outros, ela acaba entrando em um estado constante de comparação. E comparação cria uma dinâmica psicológica muito complicada. Você começa a medir seu valor a partir da reação dos outros. E quando a vida se transforma em uma vitrine permanente, duas coisas costumam aparecer: admiração superficial ou comparação destrutiva. Por outro lado, quando alguém vive a própria verdade, quando a pessoa segue o seu caminho, independentemente da plateia, ela deixa de alimentar esse ciclo. Não porque ninguém vai julgá-la, mas porque ela já não está vivendo em função desse olhar externo. E isso muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Agora chegamos na parte mais importante. Se esse é o problema, qual é o caminho de volta? Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de volta para si mesmo, o processo de tirar as máscaras, integrar a sombra, curar a criança interior e finalmente começar a viver a partir do seu centro interno. E esse processo começa com algumas atitudes práticas. Primeiro passo: identifique a voz interna. Quando surgir o medo do julgamento, pergunte: essa voz é realmente minha ou foi emprestada? Segundo passo: reconheça a projeção. Quando você assumir que alguém está te julgando, considere a possibilidade de que talvez seja você quem esteja se julgando. Terceiro passo: acolha a sua criança interior. Aquela criança que um dia aprendeu que precisava agradar para ser amada, ainda está aí. Ela não precisa de mais cobrança, ela precisa ser reconhecida. Quarto passo: descubra o seu próprio código. Quando você entende quem você é, quando descobre quais são suas forças naturais, seus arquétipos dominantes, sua forma autêntica de existir, a opinião dos outros perde o poder, porque você finalmente tem um referencial interno. Você não precisa mais viver usando o GPS dos outros, você ativa o seu. E existe um último ponto que poucas pessoas têm coragem de aceitar: desagradar faz parte do propósito. Toda pessoa que realmente vive sua verdade acaba incomodando alguém. O rebelde incomoda, o pensador incomoda, o curador incomoda, o transformador incomoda. Se você está agradando absolutamente todo mundo,
existe uma grande chance de que você esteja apenas se adaptando demais. Eu quero terminar esse vídeo com algo importante. Existe uma frequência psicológica que só aparece quando você para de fingir, quando você para de editar quem você é, quando você aceita suas sombras, seus defeitos, suas estranhezas e também os seus dons. Nessa frequência, algo muda. Você para de buscar aprovação e começa a viver com propósito. Você para de ter medo do julgamento e começa a inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque a autenticidade tem um efeito contagioso. Ela dá permissão. Então eu te pergunto novamente, agora com mais consciência, de quem é essa vida que você está vivendo? Se não é sua, talvez hoje seja o dia de tomar ela de volta. Se esse vídeo mexeu com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E deixa seu like, porque quando você faz isso, o YouTube leva esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente essa luta em silêncio. E me conta aqui nos comentários, qual parte desse vídeo mais falou com você? E se inscreve no canal se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento. E lembre-se, a opinião mais importante sobre você é a sua. Nos vemos no próximo vídeo.